Bom, galerinha, boa noite para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a configurar o layout no AutoCAD. E aí, antes de mostrar como que funciona isso no AutoCAD, né? Eu vou dar uma aulinha sobre tipos de folhas. Eu não sei se vocês viram. Então, caso viram, é bom que a gente relembra, né? E caso não viram, para vocês entenderem, porque usar as folhas na engenharia, ela também é padronizada. Então a gente também tem norma para isso, norma padrão para tamanho de folha, para tamanho de margem, para tamanho da legenda, né? E então eu vou explicar isso hoje para vocês. Então eu preparei um slidezinho aqui para poder explicar o tamanho das folhas, né? Como que funciona, espaçamento e tal. E aí depois eu abro o AutoCAD e a gente faz essa configuração lá, tá bom? Deixa eu... Tá aparecendo o slide aí na tela? Ok. Então vamos lá. Os tipos de folhas são padronizadas pela norma da BNT 10.068, tá? Que também é de 87. Então também é uma norma antiga, né? Principalmente, como eu já tinha falado para vocês, quando foi criada a norma das linhas, né? A norma das folhas também foi para padronizar o tipo de entrega de projeto, né? Dos projetos. E principalmente porque o pessoal fazia à mão. Então tem todo um esquema de você saber o tamanho da folha que você vai usar, para depois saber o tamanho da escala que você tem que colocar o desenho. Então, na época que a gente desenhava à mão, a gente não, né? Que eu, não, graças a Deus, não sou dessa época. Na época que o pessoal desenhava à mão, eles já tinham que saber que escala que eles tinham que usar no projeto antes de começar a desenhar. Então, eles têm que saber primeiro a folha, aí, a partir do tamanho da folha, qual escala que eu vou fazer, e aí usava o escalímetro e começava a desenhar à mão, certo? Então, as folhas que nós usamos, elas seguem as séries A. Então, vocês já conhecem, né, a mais comum, que todo mundo usa, que é a A4. Então, a folha A4, que está aqui, ó, ela é uma das folhas, né, é um tamanho, é um formato de tamanho das folhas da série A, que é a série A, é padronizada, né, pela ISO 216, que é uma norma internacional de padrões. Então, se a gente pega uma A0, vocês já devem ter visto isso até talvez no ensino médio. Então, é bom para relembrar, né? Se vocês pegam uma A0, a A0 tem... aqui, ó, a gente está com a medida dela de 841 por 1189. Essa medida é em milímetros. Então, a folha A0, ela tem 841 de... Deixa eu apagar ali e fazer de outra cor, peraí. Vou fazer de verde aqui, ó. A folha A0, então, ela tem 841 de um lado e 1189 milímetros do outro lado. Então, se você transformar isso para metro, né, ela teria aí 1,189 m de um lado, 0,841 do outro, né, de tamanho. Então, se você pega essa folha A0 e corta ela no meio, né, ou dobra ela no meio, né, vamos supor que eu vou fazer uma linha tracejada aqui, fingindo, né, que seria o meio dela. Simulando aqui o meio dela, e se eu dobrasse ela no meio, eu teria duas folhas A1.
Então, pego uma A0, dobro no meio, tenho duas folhas A1. Então, a A1 ela vai ter um tamanho de 594 milímetros por 841 milímetros. Se eu pego a A1 e dobro ela no meio de novo, eu vou ter duas A2. Então, se eu pego uma A1 e dobro no meio, eu tenho duas A2. E assim elas vão indo. Então, se eu pego a A2 e dobro no meio, eu tenho duas A3. Pego uma A3, dobro no meio, tenho duas A4. Pego a A4, dobro no meio. Deixa eu pegar aqui, ó. Né? Tô aqui com uma folha A4. Se eu pegar ela e dobrar no meio, né, eu tenho no formato da A5, no tamanho da A5. Então, eu teria duas A5. Certo? Então, essas medidas, esses tamanhos, elas são fundamentais para quando a gente vai configurar o layout no AutoCAD. Porque se a gente quer plotar o nosso projeto em A3, então o nosso layout ele tem que estar configurado de acordo com o tamanho de uma folha A3, certo? Se eu quero plotar numa folha A1, eu tenho que configurar o meu layout no tamanho de uma folha A1, certo? Para que isso? Porque se você chega só com o projeto assim, lá, por exemplo, numa papelaria, e fala pro cara, ó, eu trouxe um projeto aqui no CAD e eu quero que você plota ele para mim numa folha A1, certo? E aí não tem nada configurado, só tá o projeto desenhado, né? Pode ser até uma peça, essa peça de vocês aí que seja desenhada comigo. E aí o cara vai falar assim, o cara, normalmente, da papelaria, ele sabe mexer no CAD e ele sabe ajustar a escala. Aí ele vai perguntar para você e vai falar assim, qual escala você quer? E aí você, se você souber falar qual escala você quer daquele desenho, ok. Aí ele vai selecionar, vai colocar na escala e vai plotar na tua folha. Agora, se você não configura layout, mas também não sabe a escala que você está trabalhando, né, a escala que você quer aquele desenho teu, o cara ele vai plotar de qualquer jeito e aí o teu desenho ele pode sair ou pequenininho ou grande e não vai valer de nada, certo? É como se a gente estivesse imprimindo qualquer coisa numa folha. Então, é muito importante a configuração do layout. Além do mais, se mesmo assim você sabe a escala, né? Vamos supor que você sabe a escala. Ó, imprime esse projeto aqui para mim, de uma edificação, numa A3. Aí o cara fala, qual a escala? Aí você fala 1:100. Beleza, ele vai centralizar numa A3 e vai plotar. Só que se você não fez toda a configuração de deixar a borda, de criar a legenda, né? De deixar o espaçamento correto, também não vai valer de nada. Então, tem que ter todo o conjunto da obra. Então, você tem que saber essas medidas de tamanho de folha para você já deixar isso configurado no teu projeto, no teu arquivinho de CAD. Que aí depois você só chega lá pro cara e fala, ó, pode abrir aí, ou senão você já salva até em PDF, você nem precisa levar arquivo de CAD. Você mesmo em casa, você já faz teu projeto, já configura o layout, já salva em PDF do tamanho que tem que ser, entrega lá na papelaria e fala, ó, esse projeto aqui pode imprimir esse PDF numa folha A1. Pronto. Ele vai imprimir e vai sair teu projeto perfeito. Você não vai depender do cara da papelaria ter que saber a escala, né, ter que saber utilizar a escala no AutoCAD, e também não vai depender de a outra pessoa ter que configurar as coisas para você, né? Você vai ter certeza que aquilo tá certo porque foi você que fez, tá bom? Então essa vai ser a importância de aprender a configurar o layout hoje. Então, a gente pode trabalhar, a gente pode configurar também no CAD, né, com as folhas em modo, né, paisagem ou retrato. Então, aqui a nossa folhinha A4 aqui de exemplo do slide, a primeira está na posição retrato e a segunda na posição paisagem, certo? Pode usar dos dois jeitos, não tem problema. Outro detalhe que eu queria também mostrar para vocês, não, mas acho que daqui a pouco eu mostro, que a única coisa que vai mudar aqui é no quesito da legenda. Porque quando ela está na posição retrato,
Na folha A4, a legenda ela vai pegar toda aqui, assim, ó. Ela vai encostar na outra margem que vai ter aqui no cantinho. Que tem uma margem. E aí, quando você vira essa legenda, ela sempre começa, depois eu vou explicar melhor ela sempre começa da direita para a esquerda, tá? E aí, como vai estar na posição paisagem, ela vai estar deitada, certo? O que a norma diz sobre as margens e a apresentação dessa folha? Ó. As folhas de desenho podem ser divididas em 3 regiões. Então, ela vai ter a legenda, espaço para texto e o espaço para desenho. Então, temos aqui, né, ela tanto em paisagem... Não, as duas estão, né? Isso. As duas estão em paisagem. O espaço do desenho aqui em cima. A legenda sempre no cantinho inferior direito, né? Partindo aqui a contagem, depois que vocês vão saber a medida certa, a contagem da direita para a esquerda. Né? E o espaço para texto, que ela pode ser aqui embaixo, ou, que é o mais comum, né? Aqui no canto direito. Pegando toda a lateral direita da folha. E as medidas que a gente usa é a seguinte, ó. Então, aqui eu tenho as dimensões das folhas, né? Então, a gente sempre vai seguir esse padrão aqui, ó, de numeração, tá? De dimensão do tamanho da folha. E essas medidas aqui estão em milímetros, tá? Oi, Matheus. Matheus, até que você não perdeu muita coisa, não. Eu tô explicando tamanho de folha, para a gente poder configurar o nosso layout do projeto para poder plotar. Tá? Como que a gente configura a parte da folha. Então, aqui são os formatos do tamanho de folha, ó. A0, A1, A2, A3 e A4, né? A 4 é a comum, que a gente conhece, e aqui na frente tá os tamanhos dela, né? 841 por 1189 milímetros. Aí as margens que a gente tem que deixar, sempre a margem da esquerda, ela é maior, tá? E ela vai ser sempre 25 milímetros. Aqui eu falo milímetros, gente, porque como antigamente o pessoal usava o escalímetro, né? Então, na hora de deixar as margens, era mais fácil essa unidade de medida, tá? Então, 25 milímetros. Se vocês voltarem aqui, ó, no slide anterior, né, vocês podem observar isso, que a margem da esquerda, ó, que é essa aqui que eu vou circular de vermelho, né? Ó. Ela é mais larga, né, do que as outras. E as outras, elas vão ser na mesma medida, de acordo com o tamanho da folha. Então, olhando essa tabela aqui, ó, as outras margens, se for numa folha A0 ou numa folha A1, as margens vão ter 10 milímetros, né? Ou 1 centímetro, né? A superior, a inferior e a da direita. E a da esquerda, 25 milímetros. Se for uma A1, a mesma coisa. Já na A2, na A3 e na A4, as nossas margens são de 7 milímetros. Tá? E a margem da esquerda, de 25. O comprimento da legenda, que é aquela linha que eu falei para vocês, que começa, né, da direita para a esquerda, vai ser 175 milímetros. Quando a gente estiver configurando numa folha 0 ou para uma folha 1. E vai ser 178 milímetros quando a gente estiver configurando para uma 2, uma 3 ou uma 4. Isso aqui são as espessuras das linhas das margens, que vocês podem pôr no AutoCAD também, tá? E também isso aqui é milímetros. Certo? Então, vai depender da folha também que vocês estiverem usando. Se eu falar para vocês assim, quero que vocês plotem o projeto de vocês, né? Me mande um arquivo em PDF do projeto de vocês, configurado na A3. Então, vocês têm que olhar aqui a linha do A3 e seguir todas essas normas, tá? Esses padrões, quer dizer. Vão seguir aqui o A3, então vai colocar esse tamanho de folha, vai colocar os 25 de margem esquerda, os 7 milímetros nas outras margens, e os 178 do comprimento da legenda, e o 0,5 da espessura da linha. Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguma pergunta?
Amanda, Oi. nossa legenda ela tem alguma especificação de altura também ou só de comprimento? Boa pergunta. Ela tem só de comprimento, de altura não tem especificação. Se você precisar, você pode subir ela até na margem de cima. Como aqui, ó, vamos supor, né, que tá a legenda, certo? Se você precisar, você pode subir ela até aqui em cima. Não tem problema, que aí você está utilizando aqui um espaço de texto. E aí você desenha nesse restante aqui, Ok, obrigado. tá? Por nada. Mais alguém? Garganta seca. Tranquilo até aqui, né, galerinha? Bom, então. E também tem a norma de dobramento. Esse que eu tô colocando só para vocês já terem uma noção. Que até para a gente dobrar o projeto depois de plotado, tem norma. Tá? Então, é a norma NBR 13.142 de 99, que fala sobre os dobramentos de cópia. Né? E para que serve isso? Para ter arquivamento e proteção do desenho, apresentação e organização, né, dos projetos, e a gente dobra as folhas para que elas fiquem do tamanho de uma folha A4. Então, se eu estiver usando uma folha A0, eu preciso dobrar ela para que ela fique do tamanho de uma folha A4, para que eu possa anexar no restante do meu projeto, né? Para que eu possa colocar numa pasta. Por exemplo, se eu quiser. Como é que chama, gente? Faz tempo que eu não faço isso. Encadernar, né? Montei um super projeto e escrevi um memorial descritivo e tal. E no final do memorial descritivo eu quero anexar as plantas dos projetos, né? Então, você dobra ela para ter uma dimensão de uma A4 e aí você consegue encadernar ela como anexo, né, junto com todas as suas folhas. Inclusive, é por isso que a margem esquerda tem uma largura de 25 milímetros, para dar esse espaço para a gente poder grampear, para poder furar, para colocar em pasta, para poder encadernar. Por isso que a margem da esquerda ela é maior. Então, aqui tem o jeito, né, de dobrar, mas isso aqui eu vou deixar para uma outra aula, que aí eu posso mostrar um videozinho para vocês, né, que ela vai ficar sanfonada assim, e fica mais fácil para poder abrir, você não precisa ficar fazendo igual, por exemplo. Deixa eu usar esse papel aqui de novo, né? Ó, se eu fizer assim, né? Olha aqui para vocês verem, ó. Eu abro para cá, aí eu tenho que abrir para baixo, aí eu tenho que abrir para trás. Então, desse jeito sanfonado fica mais fácil, né? Porque vamos supor se fosse sanfonado aqui. Você vai chegar lá no anexo do projeto, você só vai pegar a beiradinha e vai fazer assim, ó. E já vai abrir. Entendeu? Por isso que tem norma para o jeito de dobrar a folha. Mas eu vou passar um vídeo para vocês depois, um outro dia, porque quando eu dei esse slide em aula, ficava mais fácil explicar, né? Porque aí eu levava um papel e dobrava para todo mundo ver. Por aqui, acho que vai ser um pouco mais difícil vocês entenderem se eu tentar explicar. Então, acho que vai ser mais fácil eu gravar um vídeo dobrando, né? Ou achar um vídeo aqui de alguém dobrando e mandar para vocês, que vai ficar mais fácil. Mas essa imagem aqui está na norma e essas linhas pontilhadas querem dizer aonde que dobra. Então, aqui embaixo a gente tem as medidas nos espacinhos, né, do espacinho aonde que ocorre alguma dobra dela. Então, essa aqui seria para A0, essa aqui para A1, essa aqui para A2, essa aqui para A3. Então, a A3, né, é bem mais simplesinha, porque lembra que eu falei que uma A3 dobrada no meio dá duas A4, né? Então, você só ou dobra no meio ou faz uma dobra aqui, pequenininha, com essa aqui, ó, de 105 milímetros.
Para que lembrando que, isso aqui é um detalhe, quando você faz o dobramento, a legenda ela tem que ficar na frente, porque na hora que você for passar, se tiver tudo dentro de uma pasta, na hora que você estiver passando as plantas, assim, ó, as folhas, né? Você lê na legenda qual que é o projeto. Por exemplo, aqui é planta baixa. Não é isso que eu quero, não. Planta de cobertura. Não é isso que eu quero, não. Projeto hidráulico. Opa, é esse aqui que eu quero. Então, por isso que a parte da legenda, quando você faz o dobramento, ela tem que ficar na frente. Tá bom? Mas essa parte do dobramento, então, a gente foca nela no outro dia. Detalhes da legenda, ó. Então, a nossa legenda que eu tinha mostrado para vocês, ela tem, né, o comprimento aqui, se for A0, A1, de 1,75, e se for A2, A3 e A4, 178, né, de largura. E o que ela deve ter? Título, é o título do projeto, ou seja, se é uma planta de cobertura, uma planta de localização, um detalhamento de uma peça importante, detalhamento de uma máquina de processamento. Então, sempre tem que ter o título, qual que é o projeto que vocês estão querendo representar, a data que foi finalizado o projeto, né? A escala daquele projeto, muito importante. O profissional responsável pelo projeto, ou seja, o engenheiro que fez o projeto e que está responsável por ele, não precisa necessariamente ser quem desenhou, né? Mas sempre vai existir um responsável técnico em cima de algum projeto, principalmente nós, né, que somos engenheiros, né, vocês que vão ser engenheiros, vocês vão ser responsável técnico por alguma coisa. Então, vocês vão ter que assinar, vocês estão colocando o nome de vocês ali. Então, mesmo se não for vocês que desenharam, você vai ter que assinar. Então, sempre bom, se não foi você que desenhou, você verificar. Por isso que é importante você saber como que funciona, saber como que faz. Você pode ser ruim, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi muita gente, eu tive um aluno em uma das turmas, que eu ensinei, ele não gostava das aulas de AutoCAD. E aí ele falou assim, mas eu só preciso tirar a média, eu não preciso saber mexer nisso direito não, porque eu não vou usar isso não. Eu falei, mas o que você vai fazer? Ele, não, cara, eu vou passar num concurso, que não sei o quê. Eu falei, não, mas você tem que saber como é que funciona, porque se você fosse em alguma coisa como responsável, mesmo que não foi você que desenhou, né? Mesmo que você contratou um cadista, um estagiário, colocou alguém, essa outra pessoa desenhou para você, mas é você que assina, então você tem que conferir se está certo. Tá bom? Então você pode não saber desenhar ou não ser bom no AutoCAD ou não gostar de mexer naquele programa, mas você tem que saber como é que é. Você tem que saber como é que faz, porque depois você tem que conferir, né? Então, fica a dica aí para vocês. Mesmo se não for vocês que desenhou, vocês vão assinar, né? Então, tem que saber como é que funciona, tem que saber se está certo, tem que saber se está na escala certa, se o layout está configurado correto, porque é o nome de vocês que vai estar, né, sendo levado aí. E também tem que ter, quando fala aqui conteúdo, outras coisas extras, tá? Que vocês queiram colocar. Por exemplo, nome do cliente, nome da empresa, logotipo. Então, existem vários conteúdos aí que vocês podem acrescentar na legenda, tá? O básico, que é obrigatório, são esses 4 aqui. O título, a data, a escala e quem é o profissional responsável por ele. Tá bom? Então, já fica a dica para vocês também o contrário, né? Caso vocês sejam estagiários de algum lugar, ou seja, né, alguém, antes de vocês terminar a faculdade, alguém contrate vocês como cadistas, que vocês não são responsáveis pelo desenho, tá? Quer dizer, vocês, né, vão desenhar para, vamos dizer, para o patrão de vocês, mas quem vai assinar é ele. Então, mesmo, né, que vocês forem desenhar, peça para a pessoa que for a que vai assinar como responsável, conferir se tá tudo ok. Então aqui eu tenho um exemplo, ó, que eu peguei na internet mesmo, tá? Para vocês verem
como que o pessoal acrescenta as coisas. Esse aqui, e tem vários tipos também, né, de projetos. Então, dependendo do projeto, tem coisa a mais para colocar na legenda. Esse aqui, a gente tem, né, o nome da empresa aqui, ó, da empresa que é responsável pelo projeto. Então, chama Agronomia Projetos LTDA. O nome do projeto, então, esse projeto aqui é para construir uma sede de uma propriedade rural. Aqui fala que tipo de projeto que é, ó. Então, é uma planta baixa, né? A propriedade rural, o proprietário da fazenda, a data em que foi feito, né? A escala do projeto, né? Que está plotado o projeto, a unidade de medida que está lá nas costas, na cota, né? Caso na cota não esteja especificado, né? Vocês podem colocar aqui na legenda que a unidade de medida é o metro. E aqui tá com 3 pontinhos, mas poderia colocar a área total da fazenda, por exemplo, 20 hectares. Certo? Aqui o projetista, ó, Matheus Matos de Alcântara e a assinatura dele, né? Então, ou seja, o Matheus aqui é o responsável técnico pelo projeto. E aqui, prancha única, o que significa isso? Que só tem uma folha do projeto, ela não tem parte 2, parte 3, parte 4. Alguém quer fazer alguma pergunta? Opa! Não, tô tranquilo, hoje vocês estão quietinhos. Ah, tá explicado. Depois de uma prova de cálculo, entendo vocês. Cansativo, né? Bom, então esse aqui é um jeito, galerinha. É um exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo que eu pedi para os meninos fazer nas aulas de desenho técnico à mão. Então era uma coisinha bem simples, né? Onde o pessoal escrevia o nome do aluno, o semestre, o curso, a data, né? Escrevia desenho técnico, o exercício que era. E aqui é como se fosse o loginho da Libertas, né? Então, isso aqui eu pedi para o pessoal fazer à mão para poder me entregar os projetos. Então, os desenhos, né? Então, por exemplo, esses que vocês me entregaram, se eu tivesse pedido para vocês desenhar à mão, os meninos, toda vez que me entregavam uma pecinha ou um conjunto de pecinha, me entregavam uma folha feita à mão mesmo, com as margens, com a legenda, e aqui colocava peça 3, né, aqui no exercício, peça 3, peça 4, exercício 5 e tal. Então, esse aqui pode ser um modelo que vocês podem criar para o de vocês, tá? Na hora que a gente for configurar o nosso ali, vocês podem usar esse modelinho como uma base aí para vocês poderem fazer, tá? Então, agora, eu vou mostrar lá no CAD, aonde que a gente vai mexer nisso. Tá aparecendo o AutoCAD? Tá. Beleza. Então, ó, lembrem que eu tinha falado para vocês que aqui embaixo, né, na base, no canto, quer dizer, no canto esquerdo inferior, tem 3 abinhas. Tá fisgando aqui hoje. Uma escrito modelo, que é onde você faz o teu desenho, né, faz o teu projeto, e 2 escrito layouts, e depois ainda tem uma petitinha que tem um maisinho na frente, né, dentro. Esse maisinho é para você acrescentar abas de layout. Então, por exemplo, nós temos
Perdão, gente, peraí. Engasguei. Então, a gente tem aí umas 5 possíveis tamanhos de folha, né? A0, A1, A2, A3 e A4, certo? 5 tipos, né, de tamanho. Então, se vocês quiserem, vocês podem criar aqui embaixo já 5 layouts, cada uma para um tamanho de folha, para já ficar pronto. Eu vou fazer uma aqui para vocês verem, e a atividade da semana vai ser vocês fazerem, né? Vocês vão repetir o que eu fiz e vão fazer das outras folhas também. Então, aqui embaixo, ó, se eu clicar aqui na aba Layout, vai aparecer essa paginazinha branca. Se eu der 2 cliques lá embaixo, em cima do nome Layout 1, eu consigo modificar o nome, né? Então, se eu quiser colocar, vamos supor, A0, né? Dou um enterzinho, ó, ela vai mudar ali para A0. No Layout 2, se eu der 2 cliques para mudar, para alterar o nome também, posso colocar A1. E assim vocês podem ir fazendo, ó. Vou clicar no maisinho para abrir outra abinha de layout. A3, A2, né? Não sei por que eu pulo A2 toda vez. Clico de novo. A3. Cliquei no maisinho de novo para abrir outra aba. A4. Pronto. Eu deixei aqui as 4 abinhas. Então, eu vou selecionar aqui a aba A0 e vai ser ela que eu vou configurar. Tá bom? O que tem aqui dentro dessa página branca, né? A página branca, ela representa, então, a folha, onde ocorre a plotagem do meu projeto. Se eu não configurei nada antes, se eu não mexi em nada, essa folha aqui, ela vai estar toda desregulada, inclusive vocês não sabem nem que tamanho que tá essa folha aqui, tá? Essa linha tracejada cinza significa o espaço de impressão. Amanda, Oi. eu tenho que abrir sem ter nada de projeto, né? Eu tenho que abrir um liso. Não, se você quiser abrir um que já tem projeto, não tem problema também, não. Ah, beleza. É porque se abrir um liso aí, eu já ia fechar aqui o meu que tá aberto com projeto. Não, pode deixar o seu com projeto, não tem problema. Vai ser até bom que na hora que a gente jogar um negócio aqui, você vai ter referência para ver se está aparecendo o projeto ou não. Ok, obrigado. Tá? Por nada. Essa linha tracejada cinza aqui, ó, ela representa a minha área de impressão. Então, se o meu desenho estiver passando para fora dessa linha tracejada, ele não vai sair na impressora, tá? Ou na plotter, né? Então, tem como, né, eu configurar para tirar essa linha tracejada daqui e ser útil, né, vamos dizer assim, ter utilidade a folha inteira, 100% dela. Ou, se eu quiser, eu posso deixar também essa, né, configurar um espaço dela, um tamanho dessa linha tracejada, para delimitar uma margem de impressão. Né? Se a gente quiser, a gente consegue mexer nisso também. Vou mostrar para vocês onde que é. Esse quadradinho aqui, ó, esse espaço, esse retângulo quadriculado, é onde aparece o nosso projeto que está lá no modelo. Então, para quem aí está com um projeto que tem já desenho, se você der 2 cliques dentro dele, vai aparecer aqui um eixo XY, né? E se vocês não mexerem em nada, vai aparecer aqui no canto direito a lupinha do zoom estendido, né? E aí, se vocês clicarem nessa lupinha do zoom estendido, o projeto de vocês vai aparecer aqui dentro. Então, essa caixa quadriculada a gente chama de viewport, né? Que seria como se fosse a porta de visualização do seu projeto, né? Uma janela de visualização do seu projeto. Essa caixa quadriculada é onde a gente configura a escala, né, o tamanho do teu projeto. Por isso que eu falo para vocês que vocês podem desenhar no tamanho, vamos dizer, como se vocês estivessem desenhando no tamanho real, né? Em metros. E depois, utilizando a viewport aqui na aba do layout, a gente consegue mudar a escala dela. Então, vocês não iam precisar mexer no projeto de vocês. Porque aí é só vir aqui, eu quero entregar 1:50. Pronto. Vem aqui embaixo, ó, inclusive o valor da escala fica aqui embaixo.
Aí você vai, muda de 1 para 50. Quer entregar de 1 para 100. Aí você vem aqui, pum, só mudar de 1 para 100. Mas essa parte de configurar a escala é outro dia que eu vou ensinar. Hoje a gente vai focar só na parte da configuração da página. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão achar que é loucura, mas eu vou pedir para vocês, para quem clicou, deu 2 cliques lá dentro, dá 2 cliques do lado de fora, para poder sair, né, da seleção de lá de dentro, porque senão você ia mexer só lá dentro daquela caixa. Então, dá 2 cliques do lado de fora para ele poder sair de lá. E eu vou pedir para vocês excluírem. Agora, só clica na beiradinha dele e deleta. Pode deletar. Isso aqui não vai deletar teu projeto. Fique tranquilo. Se vocês voltar na aba do modelo, o projeto de vocês vai estar lá. Tá? Por quê? Eu preciso colocar aqui, agora, o tamanho da minha folha que eu quero fazer a configuração. Então, como eu coloquei o nome ali nessa aba, né, de A0, então eu tenho que colocar as configurações da folha A0. Né, que inclusive eu fechei aqui o PowerPoint, deixa eu abrir de novo. Cadê? Não, peraí, cliquei errado. Então, ó, se é A0, eu tenho que deixar uma folha que tem as dimensões 841, né, por 1189. Com margem de 25 na esquerda e as outras de 10. Certo? E o comprimento da legenda de 175. Então, essas vão ser as configurações importantes para nós agora. E como que a gente faz isso aqui? O que vocês vão fazer? Ó? Vocês podem criar uma camada, né? Escrito layout. Pode deixar a cor preta mesmo. Porque aí se vocês precisarem apagar alguma outra coisa do projeto, vocês não apagam a camada que vocês configuraram o layout, tá? Deixa ela separadinha. Se possível, inclusive, depois utiliza aqui, ó, o cadeadinho para deixá-la trancada. Depois que estiver pronta, né? Deixa eu ativar ela aqui. Beleza, aqui em cima o layout está ativado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a linha e vou desenhar aqui do lado, com o F8 ligado, né, para ficar tudo reto. Eu vou desenhar um retângulo que tenha a dimensão da minha folha A0. Então, como eu quero A0 em paisagem, eu vou colocar 841, né? E vocês vão falar, nossa, mas sumiu daqui, eu não estou enxergando. Só vocês voltar depois dando zoom, ó. Tá vendo a diferença aqui da folha, ó? Aqui, né, tá a folha branca, que a gente precisa configurar. E a linha preta aqui que eu fiz é a linha que tem 841 de altura, que é uma das dimensões da minha folha A0. Olha para vocês verem como que estava desproporcional. Aí você pode virar para mim e falar assim, Amanda, mas 841 você jogou em metros? Não, eu joguei em unidades de desenho, certo? Unidades de desenho. Então, eu joguei aqui 841 unidades de desenho. Aí, depois que eu terminar de desenhar, vocês vão ver que eu consigo jogar a folha branca lá dentro para poder depois, em outro dia, que vai ser semana que vem, para poder configurar a escala. Então, vocês vão jogar os 841 aqui e 1189 de comprimento, né? Então, pega aqui a linha de novo. 1189. E fecha ali nos 841, tá? Então, esse retângulo que eu desenhei é o tamanho da minha folha A0. Agora eu preciso configurar a folhinha branca para ela caber lá dentro. E o pulo do gato agora é aqui, ó. Você vai clicar com o botão direito
na aba do A0 e a gente vai clicar para configurar, né? Aqui, ó, Page Setup Manager, né? Ou, para quem estiver no português aí, vai ser configuração de página ou configuração de página para impressão, vai ser alguma coisa assim, que vai estar em cima do plot, do plotar. Aí vai aparecer essa caixinha aqui, ó. Nessa caixinha, a gente tá com... Aqui tá os 4 layouts, né? Que eu abri lá embaixo já com o nome. Então, a gente vai clicar no A0 aqui, ó. E podemos clicar aqui em modificar, né? A gente vai modificar o tamanho dele. Quer perguntar? Amanda, qual o tamanho? Você está indo meio rápido aí. Tô no A0. Tô fazendo com tamanho A0. É 841 por 1189. Obrigado. Por nada. Aí, para entrar lá de novo naquela configuração, é clicar na abinha com o botão direito e clicar aqui no... Quem tiver no português, acho que vai estar configuração de página de impressão. No meu aqui, em inglês, vai estar Page Setup Manager. E aqui vão aparecer as páginas, né, que eu já abri lá embaixo, né, que são as páginas atuais ali de configuração do meu projeto. Então, eu vou deixar selecionado aqui a A0, que é a que eu estou configurando, e vou clicar em modificar. Ver se vocês conseguem chegar nessa caixinha igual a minha aqui. Qual que é a caixinha antes? É essa aqui do lado, ó. A da esquerda aqui. Para chegar nessa aí, qual que é o comando? Desculpa. Peraí, eu vou fazer de novo aqui, ó. Close. Né, clico com o botão direito aqui em cima da abinha 0. O seu é em português, né? É, mas o meu não está aparecendo esses... Ah, é o layout mesmo, né? É, esse aqui fui eu que mudei o nome. Para mudar o nome é clicar 2 vezes em cima ou escrever, ou clicar no renomear. Isso. Aí o seu tem alguma opção? Acho que está escrito configuração Gerenciador de configuração de de página? página. Isso. Gerenciador de configuração de página. É, o meu tá layout ainda, eu deixei. Uhum, tá. Sem problema. Aí eu ponho modificar. Isso. Deixa ele selecionado e clique em modificar. Aí você Beleza. deixa. Aí você chega na página de configuração. Aí aqui, ó, a gente vai mudar no plotter, né? A gente escolhe o nome da impressora ou da plotter, se a gente estiver em casa ou na empresa. Se não, a gente deixa de DWG para PDF. Se eu não me engano, é a terceira de baixo para cima. DWG para PDF. É um dos últimos lá. Por que eu deixo aqui DWG para PDF? Porque quando eu falar que eu estou imprimindo, ele vai gerar um PDF do meu arquivo. E aí eu posso pegar esse PDF, levar na papelaria e pedir pro cara só plotar. Tá? Do tamanho da folha, lógico. Eu só falo para ele o tamanho da folha. Mas isso aqui é ótimo, tá? Vocês podem sempre deixar em DWG para PDF. Aqui.
Agora, vocês vão clicar em propriedades, aqui na frente, da onde vocês escolheram o DWG para PDF. E aqui, gente, vai ter um lugarzinho onde a gente pode criar uma folha nova, tá? Para poder encaixar no nosso retângulo ali. Então, vai ter um lugar aqui, ó, que tá escrito Custom Paper Sizes, tá? No seu aí que tem em português, Matheus, acho que vai estar escrito customizar tamanho de papel. Vê se tem aí. Tamanho de papel e calibragem definidos pelo usuário? Isso, aí a primeira coisa embaixo dele é o quê? Aí depois tem tamanho de papel personalizados. Personalizado, isso. Esse, você vai clicar nesse. Entendi. Aí, deixou ele selecionado, você vai clicar aqui em ADD, né? Para a gente poder adicionar o papel personalizado. E aí vai abrir essa caixinha onde a gente vai personalizar o papel. Aí a primeira coisa que ele está perguntando aqui é se a gente quer iniciar do existente, né, do modelo, ou do zero, né? E aqui está o existente e aqui iniciar do zero. A gente pode usar o existente, né? Porque a gente quer o tamanho da folha zero. Né? A gente já desenhou um retângulo com o tamanho dele, então a gente pode selecionar aqui o tamanho, né, que já é da folha zero. Então, vocês vão clicar nessa caixinha de seleção e vão achar o A0 aí. Cadê? Aqui, ó. Esse A0 aqui, ó. Pode ser esse aqui, né, que tá com 841 primeiro, porque aí ele vai vir na mesma posição, né, que o nosso, ou seja, em modo paisagem. Acho que o de cima aqui também tá, ó. Tá vendo aqui, ó? A0, 841 por 1189. Esse aqui que vocês vão selecionar. Conseguiram achar? Deu certo aí, Matheus? Deu certo, sim. Beleza. Então, ó, clica no avançar. Aí agora a gente tem que colocar aqui as medidas da página, né? Como a gente está usando o existente, a gente pode, né? A gente vai manter esses aqui, tá? Só que com uma diferença aqui, ó. Tá vendo que a nossa página tá em pé? Né? O certo seria essas medidas estarem invertidas. Então, o 841 aqui na altura, né? E o 1189 na largura. Eu vou até voltar um aqui para ver se tem essa A0 já invertida. Eu acho que não tem aqui, tá? Então, nós vamos ter que inverter na mão ali mesmo. Então, vamos inverter aqui, ó. Embaixo, então, na altura, 841. E em cima, na largura, né, no comprimento, é o 1189. Porque aí a página ela vai ficar na posição paisagem, tá? E a unidades aqui é a unidade que a gente desenhou o papel, né? Que é milímetros. Então, deixa ela aí, milímetros. E clica no avançar. Aí vai a próxima, depois de clicar no avançar, a próxima página é para a gente tirar aquela linha tracejada cinza que eu falei para vocês. Tá? Então, a gente pode tirar ela tudo, porque ela não interfere em nada, né, se ela não existir, no caso. Ela interfere só se ela existir e comer parte da nossa configuração. Então, vamos colocar tudo zero, porque aí essa linha tracejada, ela não vai aparecer dentro da nossa folha, ela vai ficar na beiradinha, né? E aí não vamos ter problema nenhum com ela. Vamos deixar aí tudo zero. E clicar no avançar. E aí a última coisa que é dar um nome, né, para o nosso tamanho de papel personalizado. Então eu vou colocar Amanda A0, porque aí eu sei que foi
aquele tamanho que eu criei. E aí, vocês avança. O arquivo aqui DWG para PDF pode manter, né? E dá OK. Se ele der que deu repetido, vocês colocam o nome de novo. Coloca na frente do PDF ali A0. Só para ter a referência ali. E aí, chega no finish e conclui. E aí, o teu arquivinho aqui, ó, de papel personalizado, vai aparecer dentro desse quadradinho branco. Deu certo, Matheus? Deu. Beleza. Brenda, tô vendo que o Brenda estava acompanhando ali também. Tá dando certo o seu? Ok. Então, a gente pode clicar no OK aqui embaixo agora também. Aqui também pode deixar OK. E aí, galera, agora nesse paper size aqui, ó, né, o tamanho de papel que tá aqui, tá um ISO A4, talvez um de vocês vai estar também, vocês vão abrir essa caixinha aqui e vai achar o papel que vocês criaram, com o nome que vocês deram nele, né? Por exemplo, o meu aqui, ó, Amanda Zero. Ele tá no comecinho porque, como meu nome começa com A, né? Ele vai aparecer ali em primeiro, porque fica em ordem alfabética, tá? Acho que vocês criaram e deixa ele selecionado. Aqui no cantinho, onde tem um azinho desenhado numa folha, ó, é a orientação do desenho. Então, a gente olha nessa imagem e já verifica se o nosso desenho vai estar posicionado na forma que a gente quer que a folha fique. Então, tá correto aqui, ó, o desenho tá, né, vamos dizer, na posição correta, com a página na posição paisagem, tá? Que é a posição que landscape, certo? E quem tem o inglês aí, o portrait seria a posição retrato, tá bom? Outra coisa que eu quero explicar aqui para vocês, ó, essa escala de plotagem aqui, a gente sempre vai deixar ela 1 para 1, porque o que eu quero dizer aqui? Que 1 milímetro da minha folha é igual a uma unidade do desenho. O que é o desenho aqui na minha área de plotagem? É aquele retângulo que eu fiz para poder colocar minha folha dentro, para ficar bem posicionada, tá? Por isso que a gente vai deixar aqui sempre 1 para 1, tá bom? E agora, para finalizar essa parte, o que eu quero que vocês façam? Deixa eu lembrar aqui só. Isso. Opa! Aqui, ó, onde está escrito área de plotagem, né, plot area, o que você quer plotar, né? What to plot. Vocês vão clicar na setinha e vão escolher a opção window. Quem está no português aí, Matheus, o seu, por exemplo, você vai escolher janela. Na hora que vocês clicarem nele, ele vai sumir, né? E vai pedir para vocês especificar um canto, né? Para que serve isso? Para a gente especificar a área da nossa configuração do layout. Para isso que serviu o nosso retângulo. A gente vai clicar agora na ponta do retângulo e depois na ponta oposta dele. Na hora que vocês clicarem nessas duas pontas, ele vai voltar para a janelinha de configuração. E aí, quando voltar para a janelinha de configuração, vocês vão clicar no centralizar a plotagem, que é esse aqui, ó, Center the Plot, para que a folhinha branca ela fique dentro dessa área que a gente desenhou, né, desse retângulo que a gente desenhou, e que ele fique centralizado perfeitamente. Né, caso esteja passando ali uns nanomilímetros a mais, né, vamos dizer assim. Alguma coisa que a gente não esteja enxergando. E aí, deu certo vocês selecionarem aí o retângulo de vocês? Sim. Deu? Deu Então, certo.
Clicou aqui, então, no centro de plotagem, né? Deixou ele selecionado. Agora é só dar o OK. E aí, como uma mágica, a folhinha de vocês vai aparecer dentro do retângulo que vocês desenharam. Todo mundo, quem tá fazendo junto aí, ficou assim? Ficou, deu certo. Deu certo? Ótimo. Bom, então agora o tamanho agora tá ok, né? E aí a gente vai, a partir dessas linhas aí que já estão até prontas, né, que são as bordas da folha, a gente vai ter elas como referência para poder desenhar as margens. E aí, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: vamos usar aqui, em vez de você clicar na linha, né, em vez de você clicar na ferramenta aqui de desenhar uma linha e medir aqui e fazer as linhas tudo digitando o tamanho, eu aconselho vocês a usarem a ferramenta Offset, né? Quem está no português aí é aqui, vai estar escrito deslocamento, para poder criar mais rápido essas margens. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou clicar então no Offset, né, que é o deslocamento. Lá na barra de comando ele pede para eu especificar a distância, então eu vou fazer a margem esquerda, 25, né? E aí, vou clicar aqui no cantinho esquerdo, ó, e puxei para a direita. Pronto. Ele já criou ali a minha margem, né? Já criou uma linha paralela, né, com 25 de distância. Aí agora eu não posso clicar nas outras linhas e puxar para baixo, porque senão ele vai fazer todas as linhas com 25 de distância. Então aí eu vou ter que dar um Enter ou um ESC para cancelar. Nessa linha aqui então está errada, porque de acordo aqui com a nossa tabela, né, a margem esquerda é 25, tá certo, que eu fiz. As outras tem que ser 10. Então, eu vou clicar aqui no deslocamento de novo, no offset. Lá a barra de comando pediu para especificar a distância, então é 10. 10. Dou Enter. E agora seleciono as linhas, ó, e clico para baixo. Clico para dentro da folha, né? Seleciono a linha, clico para dentro da folha. Seleciono a linha e clico para dentro da folha. E dou um OK. Pronto, ó. Aí vocês vão falar, nossa, Amanda, mas essas margens estão muito pertinho. Mas é porque essa aqui é a folha A0, tá? A folha A0, ela é muito grande, né? Por isso que tá aparentando as margens estar tão pertinho. Quando vocês configurarem uma folha A4, vocês vão ver que vai ficar bem espaçoso aí para vocês, tá? E aí depois não, né? Deixa eu voltar. Então, vamos lá, relembrando. Para poder fazer a margem, para ficar mais rápido, utiliza a ferramenta Offset, que é o deslocamento. Então, clica nela, digita a distância que você quer dar, dá Enter, clica na linha de referência e puxa para o lado, né? Ou para baixo, se você estiver na de cima. Certo? Vê se vocês conseguem. O meu eu tô dando Enter depois da linha criada e tá apagando. Mas você tem que clicar para ela posicionar. Clicar com o mouse. Tipo assim, você puxa e clica. Ó, eu clico, aí eu nem preciso puxar, ela já tá indo, sabe? Ah. Aí depois que ela foi, aí eu aperto Enter. Não, aí você clica de novo para ela parar. Ah, então eu não tava clicando. É, Valeu. por nada. E aí, turma, depois vocês podem usar o aparar, né? Para aparar essas linhazinhas que estão aqui dentro, ó. Né, o aparar aqui é o trim, né? O que está em inglês é trim, que é essa tesourinha. E aí, uma forma rápida de usar o trim, lembra que clica no trim, na tesourinha, dá Enter e só sair clicando as linhas que vocês querem que não estejam mais lá. Né? Vou voltar aqui, dar um zoom. Ó.
Volta, arrasta a folha. Clica aqui. Prontinho. Tá tudo aparado agora. Aí, ó. E aí, agora eu vou deixar aqui, ó. Vou fazer agora o espaço que fica a legenda, né? O comprimento da legenda para uma folha A0 tem que ser 175. Então, eu vou clicar aqui em... Eu posso ou clicar em line, né? Se eu quiser fazer a legenda mais embaixo aqui, mais curta. Ou eu posso clicar de novo em deslocamento. E aí eu dou uma distância de 175. Enter. Clico na margem, tá? Agora vocês não vão clicar na beirada da folha, vocês vão clicar na margem criada aqui da direita, ó. E aí puxa para dentro. E clica para ela posicionar, tá? Assim, ó, eu já crio, né, um canto inteiro que pode ser utilizado para minha legenda. Então, se vocês quiserem já deixar assim, pode também, não tem problema. Quem quiser fazer só aquela baixinha aqui embaixo, também não tem problema. É só você puxar a linha, né? Você pode puxar até essa aqui, desse jeito, e começar a escrever aqui a tua legenda, né? Por exemplo, eu quero ela só até aqui, ó. Você pode passar uma linha e vir com a tesoura, né? E aparar. E aí você vem e apara essa parte de cima da linha. Não tem problema. O que é o que deve ser obrigado aqui? A esse espaço, onde vai ficar a tua legenda, ela ter 1,75 de comprimento. De altura, ela só tem que estar entre as margens. Tá bom? Conseguiram aí deixar o cantinho para a margem? Ok. Então, agora, o que vai ser o interessante vocês fazerem aqui, ó? É começar a montar uma legenda mesmo para vocês, igual eu tinha deixado aqui, ó. Né, um de exemplo. Esse aqui é um exemplozinho. Né? Vocês podem colocar mais coisas, se vocês quiserem, não tem problema. Vocês vão ficar à vontade, né? Deixar a criatividade de vocês aí para poder vocês criarem uma legenda bacana. Tá? Mas lembrando que, no mínimo, né, tem que ter. Esse slide eu vou postar lá no Classroom para dar suporte para vocês. Né? Então tem que ter, no mínimo, né, um título, data, escala. Aí o profissional responsável, que vai ser vocês, né, o aluno, você pode pôr, ou se deixa aluno, ou você deixa como responsável técnico, né, para já ficar mais chique, né, para já ficar mais legal. Pode botar o nome da Libertas, coloca a disciplina, tá, o exercício. E aí, galerinha, eu quero que vocês façam isso para, né, todas as folhas. Então, qual que vai ser a nossa atividade aí amanhã? Eu vou estar de plantão aí. Faço, Brendo, vou fazer aqui o comecinho dela com vocês. Eu vou estar de plantão, né, deixo o link aí do Meet para vocês, e aí se vocês tiverem dúvida, vocês entram e podem me perguntar, porque aí vocês podem fazer as outras folhas também, tá? Então essa vai ser a atividade, vocês fazerem depois, tentarem fazer a 1, a 2, a 3 e a 4, tá bom? Então vamos lá, fazer a legendinha aqui, ó, que o Brendo ele falou para eu fazer a legenda com vocês. Como é que você fez esse outro risco aí mesmo? Esse aqui, do meio aqui? É. Eu fiz do mesmo jeito que eu fiz a margem. Aí eu joguei só o espaço que tem que ser esse aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Nessa tabelinha aqui eu tenho o comprimento da legenda. Ela tem que ser 175. Então eu cliquei aqui no seu deslocamento, né? Digitei 175 de distância.
dei Enter, cliquei na margem, tá? Não foi na beirada da folha, foi naquela margem. Então, é a partir da margem que se conta. E aí, puxei e cliquei. Vou começar daqui de baixo, então. Opa! Não, vou montar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Normalmente, gente, a gente pode deixar 10 ou mais. Vamos pôr uns 20 aqui, deixa eu ver quanto que vai dar. Quando a gente faz a mão, eu costumo falar para os meninos deixar 1 centímetro de distância entre as caixinhas, né? Ou 20. Ou 20, no caso, 2 centímetros, né? Então, aqui, como a gente está em milímetros, então vamos colocar 20. Aí, o que eu faço? Eu coloco 20 aqui de altura e puxo para cá. E aí, como vocês podem ter percebido, né? Eu gosto de sempre puxar a linha e depois eu só clico na tesoura, dou Enter e aparo. Eu acho mais rápido do que eu tentar achar, né, a conexão aqui no meio. Então, toda vez que eu tenho que conectar uma linha na outra, aonde eu não tenho um ponto de interseção, que o meu snap ele vai pegar com precisão, eu atravesso a linha e corto o que está passando, tá? Eu acho isso muito mais rápido e mais preciso, porque aí tua linha vai ficar encostada ali certinho. Vou puxar uma outra linha aqui. Aí, agora que eu já fiz essa linha, ó, eu posso fazer as outras utilizando o deslocamento. Posso digitar aqui 20 e só ir puxando para cima. Ó. Olha que rapidez. Vai ficar mais rápido quando você usa o offset. Aqui é o deslocamento aqui. Aí, para poder escrever as coisas, a gente tem esse Azinho aqui, ó. Do lado da borrachinha tem um A que é de texto. Se a gente clicar na setinha, vai ter, né, o texto multilinhas ou uma única linha. Aí fica a critério de vocês aqui qual usar, depende do texto que vocês estão escrevendo, né? Ó, clicar aqui na pontinha. Vocês viram, né, que meu snap ativou, ó, selecionei ali no cantinho. Vou especificar um contorno aqui oposto. Vou até aqui só. Vamos ver. E aí, deixa eu vir aqui. Vou pegar como modelo o do PowerPoint. Deixa eu colocar aqui nesse canto aqui. Opa! Vou clicar no A. Clicar nesse canto aqui. Aí vai aparecer como se fosse uma réguazinha para vocês poderem digitar o texto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aluno. Né? Ou, vamos deixar um negócio melhor, né? Vamos pôr... Sabe o técnico. Aí, ó, se vocês verem que alguma letra tá passando, vocês podem só selecionar depois de pronto o texto, né? Clica no mover, que aí vocês podem dar uma movidinha assim, ó. Se tiver só indo para a direita e para cima e para baixo, desativa o F8, que vocês conseguem mover melhor. Se vocês clicarem aqui na aba Annotate, aqui em cima, ó, dá para ver o tamanho que tá meu texto. Deixa eu ver se dá para mudar ele por aqui. Esse aqui é o tamanho da caixa. Acho que dá para mudar ele aqui, ó. Clica com o botão direito, propriedades, que vocês conseguem mudar o tamanho do texto, ó. Né? Tanto por aqui quanto pela abinha Annotate. Vamos supor que eu quero que seja a altura do texto. Vou pôr 7.
Será que 7 vai ficar muito grande? Talvez. Vamos pôr 5. Vai ficar melhor. Sim. Aqui no texto novo. Amanda Franciele de Almeida. Quando eu seleciono multilinha para poder digitar o texto, se eu der Enter, ó, ele vai criando linhas para baixo, tá? Então, se eu já terminei de escrever o que eu queria, é só dar 2 cliques para fora. Que aí teu texto vai fixar. E se quiser centralizar, né? Clica no mover, ó. Usa o mover. Vou aumentar aqui o tamanho também. Então, cliquei com o botão direito. Tamanho do texto. 4. Data. Quem quiser, ó, já tá vendo que esse responsável técnico aqui, ele já tá maior, né? Quem quiser copiar e colar ele aqui, ó, por exemplo, colar num canto aqui, e só dar 2 cliques e substituir o texto, também fica mais fácil, que vocês não precisam ficar toda hora aumentando linha, né? Fica aí também a critério de vocês, tá? Se vocês querem clicar lá no Azinho e digitar, e depois configura os tamanhos, né? Digita tudo primeiro e depois configura. Ou configura um e faz um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Um copia e cola e só vai utilizando. Aí fica do jeito que vocês acharem mais rápido, né? Melhor para vocês, que vocês gostem mais, ou que vocês já estão acostumados a fazer, sei lá, em outros programas, tipo no Word, né? Então, aí vai a critério do que a pessoa gosta. Aqui eu vou pôr escala. O que eu ia pôr aqui mesmo? Título do projeto? Não. Acho que vou deixar o responsável técnico aqui embaixo. O título do projeto em cima. Não tem o tamanho padrão dessas letras? Tem. Normalmente você não faz. Depende do tamanho da página, né? É A0. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Um slide aqui. Aqui na mão você tem que fazer padronizado porque você usa a régua e tudo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu achar aqui o slide que eu tinha usado na outra turma. Quando é Eu desenho... faço Ctrl+C, Ctrl+V e não vai. Mas você está selecionando... Você seleciona antes de dar o Ctrl+C? É, eu selecionei, ó, eu tirei. Aí a hora que eu vou colar em algum lugar, eu clico, mas ele some. Ah, Ué. sumiu. Ai, que raiva. Ó. Posso passar esse slide aqui para vocês também. Que é de caligrafia técnica, né? Quando a gente faz na mão, tem norma para o tamanho da letra, né? Aí eu ensinava o pessoal a fazer caligrafia técnica na mão. Só que como a gente está usando o CAD, né? Vocês não precisam aprender a escrever isso na mão. Então, aqui tem as medidas máximas, ó. O máximo é 20 milímetros. Então, como o nosso desenho ali da folha, né? A gente tinha colocado a numeração da folha, a dimensão em milímetros. Então, a gente está continuando ali colocando medidas em milímetros. Então, o tamanho máximo, né, é 20 milímetros. Então, aquele 5 que eu coloquei, o máximo que pode ir é 20.
tá? E aí, automaticamente, quando a letra maiúscula é 5, no AutoCAD ele já coloca que a minúscula é 3,5. Tá? Então, os espaçamentos aqui, ó, que tá marcado, eles serviriam só para quem tá escrevendo a caligrafia técnica com lápis, né, à mão. Porque aí tem o espaçamento certinho, o tamanho da letra maiúscula em relação à letra minúscula. Mas como a gente está usando o CAD, né, essas outras coisas aqui já vem automático. Então, o 2,5, que é o mínimo, ó, é o que já vem no CAD ali. Né? Vocês viram que o meu já estava em 2,5. Então, o que eu fiz? Eu aumentei para 5, para ficar um pouquinho maior. Então, vocês podem pôr 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 ou 20, tá? O máximo, então, que vocês vão poder usar é 20, tá bom? Então, vocês podem usar 5, 7, 10. Tá, o 20 eu acho que vai ficar muito grande. Talvez o 20 só para um título lá em cima. Daí eu tô usando aqui o 5, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? É isso mesmo, ó. Altura do texto aqui, ó. Text height. 5. É para esse maiorzinho. Aqui também tá 5, né? Que é que eu tô usando maiúscula e minúscula. Aqui é só minúscula. Eu coloquei 4. Pode pôr 3,5 também. Aqui eu vou colocar 5 também. E aí colar, que eu acho mais rápido, tá? Aqui, ó. Vou colocar a escala desse lado aqui. Aí eu dou 2 cliques para poder substituir o que tá escrito. Aí faz tão rapidinho que nós nem entendemos nada. Oxi. Não, eu não tô conseguindo copiar e colar. Menino do céu. Ó o jeito que eu faço, ó. Eu seleciono, Ah, seguro o Ctrl e clico no C, né? com você. Beleza. Aí eu aperto o ESC para tirar a seleção. E aí eu dou o Ctrl V. Vê se foi. Aí a hora que eu clico no desenho de novo no lugar que eu quero, ele some. Mas então é porque o teu Snap deve estar ativado e ele deve estar puxando para outro lugar. Volta o teu zoom e vê se não tá caindo as palavras em outro canto. Caiu num canto ali, mas só não sei se é essa. Ctrl C. É que talvez o teu Snap, que é aquele negocinho verde, tá puxando a palavra, entendeu? Na hora que você vai colocar. Tá ativado mesmo? Pode ser, ele que aí, na hora que você cola, ele tá puxando e aí, dependendo do tamanho do teu zoom, você não consegue ver. Entendi. Aqui embaixo eu vou escrever libertas. Depois clico para fora. Esse aqui eu vou pôr 7, ó. Eu vou colocar um pouquinho maior. Aí quando ficar quebrado assim, ó, dependendo do tamanho do texto que vocês colocam, né? Porque vai que vocês puxaram uma caixinha, um retângulo menor do que o texto que você vai colocar. E aí o texto vai ficar multilinhas, né? Então, se isso acontecer, é só você clicar, seleciona o texto aqui, ó, e clica na caixinha. Esse aqui é a caixinha que vai mover ele de lugar. E onde está a caixinha, que é na verdade uma setinha azul, você consegue aumentar a caixinha, ó. Enfim. Oxi, peraí que tá saindo do lugar. Peraí. Ai, meu Deus. Não é fácil. Eu dar 2 cliques lá dentro.
E aí aumenta o que seria a régua, né? Que eu acho que é mais fácil, ó. Vocês conseguem modificar aqui o tamanho da régua para caber o texto. Só que esse meu Libertas Faculdades Integradas aqui não vai caber dentro do meu espaço, né, Amanda? Então vamos... quando você está com o modo de texto ativado aqui, ó, para poder escrever, aqui em cima fica para você poder colocar em outra fonte. Se você quer negrito, ó, deixa eu selecionar o texto aqui, ó. É igual o Word. Essa parte aqui é igual mexer no Word. Né, o Bzinho eu deixo em negrito, o Izinho em itálico. Eu consigo escolher a fonte. Né, vamos supor que colocar uma fonte diferenciada. E também consigo deixar centralizado aqui, ó, nessa caixinha de parágrafo. Você consegue deixar centralizado o texto também. Consegue também mudar a cor. Eu só vou mudar um pouquinho o tamanho aqui, que eu acho que ficou muito grande o meu, né? Mas aí vocês olhem de vocês aí. Vê como que tá ficando. O importante é vocês não aumentarem o comprimento da legenda, né? Que a caixinha na lateral. Né? Para cima ou para baixo, não tem problema. Né? Se vai ser mais curtinho, assim, no sentido de ser menor de altura, aí não vamos ter problema. Vou colocar uma linha aqui separando. Deixa eu aumentar aqui, né? Trim, do Enter, para apagar aqui. Eu vou clicar no deslocamento. Eu coloquei 20 aqui para cima, que eu vou escrever desenho digital aqui. Gente, já é 10h30, vocês deixaram eu empolgando aqui. Desenho digital. Ó, vou colocar em negrito. Dois cliques para fora. Vou até salvar. Aula config layout. Pronto. Bom, gente, então vou ter que finalizar a aula aqui. Já deu 10h32. Aí amanhã vocês vão ficar de configurar essas outras páginas aqui embaixo, né? Criar outros layouts, tá? No mesmo arquivo. E aí eu mando o Meet para vocês, eu fico online. Quem quiser entrar para poder tirar dúvida, tá? Eu vou estar lá. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? É para a gente fazer 4 páginas igual essa aí?
Não, é que essa aqui a gente fez do tamanho da folha A0. Vocês vão fazer agora do tamanho da folha A1, A2, A3 e A4. Então, vocês Amanda, vão... Oi. você vai. Não sei se esse material você vai disponibilizar lá no Classroom? Vou sim, vou colocar o slide lá. Tá, obrigado. Por nada. Já vou até colocar agora. Porque caso amanhã alguém entra mais cedo, né? Deixa eu já abrir aqui também. Ixi. Classroom. Lembrar que eles cabem em tudo. Mas vocês vão ver que a partir da segunda folha vocês vão decorar. Difícil é chegar na segunda folha. Vai ter que assistir essa altura de novo. Não, qualquer coisa, faz o seguinte, então. Amanhã eu preparo um PDFzinho com mais ou menos um passo a passo para vocês lembrarem de como fazer. Ai, fica show. Tem como eu clicar em vários textos, assim, várias linhas, e editar essas, como é que fala? Essas palavras De uma vez? de uma vez? Editar o tamanho, sim. Agora, por exemplo, vou O deixar... tamanho, isso. Tem sim. Você consegue selecionar todas de uma vez, clica com direito em cima dela e aí você consegue mudar. Aí eu ponho o quê? Com o botão direito eu clico em quê? Propriedades. Aí eu edito a fonte ali, as coisas. Aham. Aí você Cor, consegue mudar todas de uma vez, isso. Aí tem o tamanho de texto embaixo também, a altura do texto, né? Tem uma embaixo. Deixa eu escrever direito aqui no Classroom, tem né? o texto aqui. Eu já vou colocar o slide lá, então. Esse slide que eu dei a aula aqui. E aí amanhã eu preparo para vocês um passo a passo, à tarde, para auxiliar vocês, tá? E antes das 7 eu tento já colocar lá para vocês. Cadê? Onde está o slide aqui? Pronto. O slide já está lá no Classroom, tá? E aí amanhã eu faço, então, esse passo a passo para vocês não esquecerem, né? Não esquecer não, para ajudá-los, né? Porque isso pode ser que vocês acabem esquecendo mesmo. Mas aí vocês têm ele lá para poder ter uma ajuda, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Esse que a gente fez hoje está valendo como uma folha, né? Tá sim. Aí só vai valer, só vai precisar de mais 3. Não, é assim mais 4. Esse é qual que a gente fez? Esse é o A0. Deixa eu anotar aqui. Isso. Faltou A1, A2, A3, A4. Isso aí. Gente, então, por hoje é só, vocês podem descansar. Ó, a gente até passou um pouquinho da aula aí, vocês me desculpem, tá? Passou não, tá bom. E aí, qualquer coisa amanhã vocês me falam, tá bom? Vou mandar o link lá no WhatsApp amanhã, na hora que der 7 horas, tá? Boa noite para vocês aí, bom descanso. Fiquem com Deus. Até. Obrigado. Por nada. De nada.